hoje nós vamos explorar dois universos científicos importantíssimos que a universidade trabalha, fascinantes e fundamentais para o nosso dia a dia. O armazenamento geológico de carbono e a neurociência experimental. Antes de começarmos, é importante dizer que o objetivo do nosso Conexão Unicelva é aproximar a Fundação Unicelva de você pesquisador, você cidadão, você parceiro ou financiador que queira estar trabalhando, né, junto às universidades que nós apoiamos e, principalmente, que entenda, que possa entender que a Fundação, através de uma gestão administrativa e financeira responsável, está aqui junto com as universidades validando projetos de impacto real para a sociedade. Aproveito para pedir para que todos nos sigam nas nossas redes sociais, né, @Fundação Unicelva, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E aproveito agora para agradecer e informar vocês que nossos convidados no episódio de hoje são dois professores da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Lucas Rossetti, que é doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também o nosso professor Anderson Souza, doutor em Bioquímica pela Universidade de São Paulo. Eu gostaria que os professores, né, se apresentassem, fiquem à vontade para dizer qual instituto, faculdade vocês pertencem, falar um pouquinho do trabalho de vocês. Por favor, professor Anderson, fique à vontade. Olá, eu sou o professor Anderson Souza, do Instituto de Química da UFMT, e nós conduzimos lá no Instituto de Química um projeto voltado para a neurotoxicologia, né, usando um modelo animal que a gente vai discorrer um pouco melhor logo na sequência. Professor Lucas. Eu sou o professor Lucas, eu sou professor da Faculdade de Geociências da UFMT, em especial do curso de Geologia, né? E lá a gente desenvolve pesquisa com rochas vulcânicas. Então, é um assunto bem diferente e a ideia da pesquisa é a forma de utilizar a ciência básica de forma mais aplicada. Então, a gente tem trabalhado com sequestro geológico de CO2 e reservatórios vulcânicos para uso de água e exploração de hidrocarbonetos. São temas fascinantes, mas muitas pessoas não conhecem o linguajar, os termos, né? Então, para quem está escutando, para quem está assistindo ao nosso episódio do podcast Conexão Unicelva, uma forma que vocês poderiam explicar para essas pessoas que nunca ouviram falar nisso, o que seria o sequestro geológico de CO2, professor, de uma forma mais direta, mas sempre mais popular, digamos assim. E, professor, o que seria a neurotoxicologia? Professor, por favor. Neurotoxicologia, para resumir de uma forma muito mais simplista, são os danos no tecido nervoso, né? Tudo que acontece no tecido nervoso em decorrência de uma intoxicação, quer seja alimentar, quer seja por algum tipo de medicamento, é nossa preocupação, né? Entender como doenças instaladas como Parkinson, Alzheimer e epilepsia iniciam, né? Então, tanto por uma questão de intoxicação por herbicidas, por alimentos contaminados, é o que a gente tenta entender um pouco melhor, né? Nós não buscamos a cura das doenças, não é isso, mas entender esses processos iniciais, né? Como que o Alzheimer começou, como que o Parkinson iniciou, por que a epilepsia é tão frequente, como que ela começa, né? Entendendo esses processos iniciais, a gente pode muito bem trazer para a população um vocabulário mais aberto e também tentativas de tratamento ou de minimizar o avanço dessa doença ou do conjunto de doenças que atingem muitas pessoas no planeta. Eu ia comentar justamente isso. São doenças que hoje é de conhecimento da maioria da população porque ela já ficou divulgada nos jornais, nas redes de comunicação, e é uma preocupação da grande parte da população, inclusive de pessoas que já começam a estudar ou se preocupar se podem ter algum tipo dessas doenças, né? A gente vê várias pessoas conhecidas, ou enfim, que ficam preocupadas se já tem um caso na família, se pode vir a ter. Então é uma preocupação que a gente já tem, né? A prevenção é o melhor caminho, né? Mas o que a gente tem visto na comunidade científica é que a prevenção nem sempre está associada com o fator genético. Você fala, vou fazer atividade física, vou me alimentar bem, mas se você tiver uma predisposição a desenvolver essa doença, você vai desenvolver. Sim. O que a gente está tentando entender é se esse conjunto saudáveis, né, de atividade física, de alimentação adequada,
faz com que essa doença avance, mas num ritmo mais lento. É que você tem uma expectativa de vida melhor e por mais tempo, né? Claro. É o que a gente busca entender, e com o modelo animal, que é totalmente alternativo, né? Nós somos os únicos a estudar esse tipo de temática com o modelo animal na UFMT. Né? Maravilha. Professor Lucas? Então, o sequestro geológico de CO2 ele é uma tecnologia que busca retirar o CO2 acumulado na atmosfera e armazenar no subsolo, né? Então, em rochas que sejam apropriadas para esse tipo de armazenamento. E por que a gente faz isso? A gente vive um momento de aquecimento global, né? A temperatura média da Terra tem aumentado desde a Revolução Industrial, já aumentou 1,5 graus, e a tendência, se a gente não fizer nada, é que ela chegue a 2,5 graus acima do que a gente tinha nos níveis pré-industriais. E muito desse aquecimento está associado ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E esse gás ele tem um efeito que é chamado de efeito estufa, então ele absorve calor. E esse aquecimento ele tem uma série de impactos globais, né? Principalmente relacionados ao clima e a eventos catastróficos, como tempestades, furacões, inundações que a gente vê cada vez mais frequentes, né? Então, isso está associado à mudança climática. E uma das alternativas para que a gente atinja essa redução, né, ou essa neutralidade de carbono é coletar esse carbono diretamente da atmosfera ou de fontes emissoras, né, que seria mais fácil ainda, e a gente precisa de um local seguro para armazenar essa substância. E as rochas são reservatórios porosos, né, que podem receber esse tipo de substância. E as rochas vulcânicas, que é o tema da minha pesquisa em especial, elas têm uma vantagem que elas conseguem reagir quimicamente com o dióxido de carbono ou fluidos que contenham dióxido de carbono, e ela gera minerais a partir dessa reação. Então, o gás carbônico ele fica preso de uma forma permanente e ele não corre risco de ser reintroduzido à atmosfera. Outra preocupação comum social que a gente tem ouvido bastante, você citou, né? Mudanças climáticas, efeito estufa, que as pessoas ouvem bastante e talvez não consigam fazer conexão com a pesquisa que você desenvolve, né? Assim como o propósito nosso é fazer conexões, então eu estou aqui com 2 professores, cientistas, doutores nas suas áreas e que trabalham temas que muitas vezes você vê o termo ali, não entende, mas que numa tradução, né, você já consegue perceber que são problemas, né, corriqueiros que a gente está vivendo ali, preocupações que a sociedade já tem. Voltando para o trabalho que o senhor está fazendo, a pesquisa lá na Faculdade de Geociências, professor Lucas, a gente sabe que com muito trabalho, né, apesar de você ser um professor jovem, você conseguiu já o financiamento de um projeto já exitoso, já em fase de finalização, com a Petrobras, que é uma grande financiadora, e está já no caminho de um segundo projeto. Como que foi essa experiência, né? Porque a gente tem que também, a gente está buscando aqui trazer conexões para trazer mais recursos para a universidade, mas a gente tem que falar também daquelas que conseguiram êxito. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse trabalho, né? As duras penas, eu sei que não é fácil, mas para mostrar para os outros professores que é possível, sim, né, conseguir recursos de uma empresa tão respeitada que é a Petrobras. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos. Não, perfeito. A gente finalizou o primeiro projeto em novembro do ano passado, né? Foi um projeto de 2 anos com um aditivo de tempo de 3 meses, né? Para dar tempo dos alunos terminarem os mestrados e pesquisas, né? E muda completamente o cenário da pesquisa quando a gente tem financiamento, né? A gente consegue desenvolver a pesquisa de forma muito mais séria, consegue desenvolver as análises necessárias e, principalmente, a gente consegue desenvolver o recurso humano, que sem bolsas para mestrado ou bolsas de pesquisa, a gente não consegue fixar a mão de obra, né? E o mais importante dentro de qualquer projeto, eu tenho certeza que o Anderson concorda comigo, são recursos humanos. Então, alunos interessados no tema da pesquisa. Então, para mim, o principal motivador de correr atrás desses recursos e coordenar projetos, que é uma parte bem cansativa da vida do pesquisador, né? Quando a gente entra na universidade pensando em ser pesquisador, a gente pensa só na parte boa, que é, no meu caso, fazer campo, fazer análise, apresentar em congresso, né? E boa parte do tempo a gente está montando processo, fazendo pagamento de bolsa, comprando equipamento, reagente, que é a parte burocrática, né? Mas
quando a gente vê os alunos desenvolvendo pesquisa e mudando de nível, né? Quando tu tem acesso a recurso, tu consegue atingir um nível de pesquisa muito mais alto. E isso é o principal motivador. Então, a gente finalizou esse projeto em novembro. Foram 5 mestrados diretamente relacionados ao projeto com bolsa. Alunos de doutorado e mestrado de outras instituições também participando e usufruindo dos benefícios dos recursos, né, como análises ou financiamento para atividades de campo. E a gente, além dos alunos, a gente tinha uma série de professores, tanto da UFMT quanto de outras instituições, né, são mais de 3... no primeiro projeto eram 3 instituições envolvidas, né, a Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade dos Pampas e a UFMT. E todos esses pesquisadores aí envolvidos no projeto, a gente fez intercâmbio recebendo pesquisadores dessas instituições aqui na UFMT para dar curso, né? Então, facilita muito a nossa vida a questão de recursos, né? Não é fácil conseguir recurso, a gente tenta diversos editais, recebe muitos nãos para conseguir um primeiro sim, né? Então, é um processo bem cansativo, mas é uma parte muito importante do nosso trabalho, então a gente tem que criar um pouco de esforço nesse sentido e a gente precisa também dessas... Persistir, né, professor? Não desistir, continuar insistindo, né? E essas conexões, como a gente está aqui hoje, são importantes para que o nosso trabalho seja divulgado. A gente tem muitos pesquisadores excelentes na UFMT, desenvolvendo pesquisa e que com pouco ninguém sabe. recurso e com resultados maravilhosos. O Anderson falou um pouquinho ali ali fora com a gente. Nossa conversa anterior, né? O trabalho dele é maravilhoso e a gente precisa que a sociedade, principalmente os órgãos financiadores, olhem para a Federal do Mato Grosso e vejam o trabalho de excelência que a gente tem feito aqui. O senhor tem no seu departamento exemplo, né, de outros professores que estão aí há muito mais tempo, inclusive, lutando, né, persistindo. E é válido falar, eu sempre falo isso aos professores que a gente atende ali na fundação, que o professor, quando ele pega um projeto, é uma atividade, é uma responsabilidade a mais que ele está pegando, porque ele já tem obrigações dentro da universidade, enquanto servidor público, né, das aulas, da pesquisa, da extensão. Então, quando você pega um projeto, você assume essa responsabilidade, como o senhor disse. Existem as questões burocráticas que muitas vezes o pesquisador não se sente à vontade, até por isso existem as fundações de apoio para estar, né, auxiliando nesse sentido, mas não tira a responsabilidade do coordenador, que é a parte técnica. Mas é satisfatório também ouvir o senhor dizer que o que isso propicia para a comunidade acadêmica, né, dos alunos, do incentivo, do estímulo do aluno continuar, né, seguindo para uma pós-graduação. Eu acho que isso uma das coisas que faz o professor persistir, né? Continuar insistindo, porque é difícil, né? Não é fácil. Isso é um exemplo de um professor que conseguiu recurso, mas a gente sabe que não é fácil. Nós temos aqui o exemplo do professor Anderson, que está tentando, né, professor, as duras penas conseguir recurso, financiamento para o seu projeto. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco mais da sua pesquisa. A gente sabe que vou falar aqui o nome, se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. A Drosophila melanogaster, é isso? É a famosa mosca da fruta, é um modelo central das suas pesquisas, é um dos modelos utilizados nas suas pesquisas. Porque esse pequeno inseto é tão valioso para entender as doenças, né, humanas, como o Alzheimer, que você já falou aqui, o Parkinson, e agora, mais recentemente, a questão da epilepsia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Tá, vamos lá. A Drosophila melanogaster é um inseto que é muito conhecido e muito difundido nessa parte de modelo animal alternativo, né? Então, quando se fala de modelos animais alternativos, a Drosophila se enquadra muito bem. Então, tem a Drosophila, tem a C. elegans, tem vários outros modelos que fogem do camundongo, do rato, do coelho, né? Então, a Drosophila ela é fascinante, né? Vou puxar um pouco a sardinha para o nosso laboratório. Porque, primeiro, ela não precisa de comitê de ética. Você não precisa passar no comitê de ética de experimentação animal pelo fato de ser um inseto, é o primeiro ponto. Mas, além de ser um inseto, é um inseto não hematófago, ou seja, não se alimenta de sangue. Já é um outro ponto positivo. Então, a gente consegue fazer uma dieta bem simplista e replicar a população. Em questão de semanas, nós temos várias gerações ali, né? Então, para quem estuda genética, é um modelo fascinante. Para nós, na neurobioquímica, nós gostamos desse modelo animal porque quando você olha para o aspecto de doenças neurodegenerativas, a cabeça daquele bichinho pequenininho,
de 3 milímetros de tamanho é em torno de 75% similar ao nosso. Nossa. Então aquele pequeno bichinho que voa, quando você olha para o aspecto neurobioquímico, ele é muito similar a gente. Tanto que no nosso espaço, nosso laboratório, nós temos uma drosófila modificada geneticamente que foi inserido nesse animal o Alzheimer humano. Então tudo que ela desenvolve, todo o perfil da doença é o mesmo perfil que um ser humano desenvolve. Os estágios, o estágio de demência, a mortalidade, a dificuldade de locomover, de mastigar, de engolir, enfim, todo o perfil que o ser humano passa pelas cadeias do Alzheimer, pelos estágios do Alzheimer, a drosófila também passa. Só que a pesquisa do brasileiro é um pouco teimoso, né? Então a gente fica só confortável no Alzheimer. Então nós expandimos a nossa rede, né? Nós trabalhamos também com Parkinson e mais recentemente com epilepsia. Por que a gente não fica confortável? Para justamente tentar fomento em diferentes linhas. Então, o nosso laboratório, que trabalha com a drosófila, com a mosquinha da fruta, a gente tenta, a todo modo, buscar incentivo financeiro para fomentar os nossos projetos, né? Nós temos 12 alunos no laboratório, cada um com o seu projeto, né? Cada um correndo uma sequência de experimentos, uma sequência lógica de experimentação ou de projeto, e todo mundo precisando entender ou buscando respostas com esse modelo animal. Então, as vantagens, não precisa passar no comitê de ética, a manipulação é fácil, mas o animal voa. Mas a gente consegue aprender com o tempo o exato momento que o animal vai querer voar. Então, você consegue antecipar esse movimento e não deixa o animal escapar, então você consegue fazer esse tipo de manipulação. A dificuldade maior é enxergar esse animal e fazer as manipulações químicas ou bioquímicas no microscópio ou na lupa. Então precisa de uma certa habilidade com as pinças, tudo isso os alunos, depois de um tempo, conseguem fazer, né? É algo um pouco mais demorado, mas o pessoal consegue se desenvolver, né? Então a nossa dificuldade maior, desde quando a gente começou a instituir o laboratório no Instituto de Química, é justamente fazer com que projetos com matemática simplista ganhasse recursos para aumentar a visibilidade ou até mesmo resultados que valessem o fomento. É como, por exemplo, nós não sabemos como que o Alzheimer começa, mas o que nós tentamos entender, como fazer com que essa doença avance num ritmo mais lento. Isso dá uma sobrevida para o paciente, né? Faz com que o paciente tenha uma qualidade de vida muito grande. O mesmo aspecto para o Parkinson, né? Se a gente consegue entender alguns processos neurobioquímicos, a gente consegue aumentar a expectativa de vida do paciente e, consequentemente, não fazer com que ele use tantos medicamentos. Para o Alzheimer, por exemplo, existem 9 diferentes medicamentos no mercado que o paciente consome, só que eles têm efeitos muito curtos. O efeito dessa medicação vai de 6 meses a 1 ano, depois disso perde o efeito. É como se o corpo se adaptasse àquela medicação e a doença continua avançando. E o que a gente tenta fazer no nosso espaço é justamente isso. Estratégias diferentes, como atividade física, o consumo de café, o consumo de óleo de milho, o consumo do açaí, consumo de alimentos funcionais para fazer com que essas doenças sejam amenizadas ou que o avanço seja mais lento. Essa é a proposta principal. Diminuir os sintomas, né? Amenizar, né? Não só amenizar os sintomas, Janaína, mas como também fazer com que o animal, ou o paciente, né, no caso do ser humano, consiga aumentar a sua expectativa de vida. Né? Porque no Alzheimer, por exemplo, quando o paciente chega no 3º estágio, ele quase fica em estado vegetativo, fica com dificuldade de engolir a própria saliva, dificuldade de respiração, né? Porque a doença pegou o corpo como um todo. Né? Começou no tecido nervoso, começou na cabeça, mas depois invadiu todos os outros órgãos. Né? E essa é a nossa preocupação maior, né? Usar um modelo animal de fácil manipulação, de fácil manutenção no laboratório, mas os recursos para poder ter análises mais refinadas é o que nós não temos. E quem quiser se financiar, um parceiro, ou até uma pessoa física, né, que tenha interesse, que tenha recursos, que queira estar financiando, como é que ele consegue ter acesso ao laboratório, ao senhor, para conhecer o seu trabalho? Okay.
existe uma forma de estar... A fundação se dispõe, claro, mas é importante também saber que a universidade, é uma universidade pública, ela está aberta, inclusive para receber as pessoas que têm interesse, que não conhecem o trabalho, vão estar conhecendo agora, através do nosso podcast. E como é que a gente faria? Como é que a gente faz esse link para quem queira conhecer o seu trabalho, seus alunos, né? Inclusive, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre essa possibilidade das pós-graduações, do incentivo que a pesquisa está trazendo para os alunos, assim como traz também para a geologia, para a faculdade de geologia, assim para a química, essa questão da interação, da extensão, a pós-graduação, e para trazer recursos de fora. Como é que a gente faz para poder acessar o senhor? Os meus alunos, eles são muito dedicados, né? Tanto que todas as iniciativas que eu tenho dentro do departamento, fora do departamento, até mesmo na fundação, eu já fui várias vezes na fundação em conversas, em reuniões, são eles que me motivam, né? E eles fizeram um Instagram do laboratório para facilitar essa comunicação com o meio externo. Em função dessa comunicação externa, o grupo de mulheres com Parkinson do Mato Grosso já fizeram uma visita ao nosso laboratório, já conhece a nossa temática, né? Inicialmente elas pensavam que até a gente trabalhava com rato, com camundongo. Eu falei, não, é um animal mais simples. Eu perguntei isso para você, né? Lá na fundação. Exato, é um animal mais simples. Mas é uma mosca? Não, calma, vamos sentar e eu vou te explicar que não é só uma mosca. É um animal que você consegue associar muito bem os sintomas e as doenças em humanos, né? E quando elas vieram conhecer o nosso espaço, a nossa linha de pesquisa, ficaram extremamente encantadas. E inicialmente a partir do Instagram, e a gente deixa as visitas sempre abertas, né? As portas estão abertas para qualquer pessoa para poder fazer esse tipo de contato. O pessoal da Café Mate, que é a Associação Produtora de Café do Mato Grosso, também de vez em quando vai lá, conversa com a gente, porque eles têm interesse no projeto que nós desenvolvemos com café, cafeína e Parkinson. Mas ainda temos alguns entraves para conseguir recurso para financiar os projetos, né? Esse financiamento através do café, já tem algum resultado dentro do laboratório que você pode comprovar para quem quiser financiar esse estudo que tem um efeito positivo? Temos. Tá até lá conversando com a minha mestranda mais cedo. Todo mundo gosta de café, né, Opa! gente? Pelo amor de Deus. E aí a nossa preocupação maior foi levantar qual a seguinte pergunta. Será que de fato consumir café todos os dias vai ter um efeito protetor? E a princípio que nós temos resultados iniciais que sim. O detalhe é a dose. O quanto de café que de fato tem que ser consumido, que os animais consomem todos os dias, com o Parkinson, e a gente já tem indícios bem interessantes que é a dose X. Não posso dizer qual, que a gente está redigindo o artigo. Ok. Na sequência a gente vai fazer essa divulgação, mas nós já chegamos numa dose no tempo de exposição do café. Não é só tomar o café todos os dias, tem uma dose e o tempo de exposição que se mostrou bem eficiente frente ao Parkinson induzido. Né? Diferente do Alzheimer, que nós temos um animal já construído para essa doença, no Parkinson a gente faz a indução. A gente já coloca um composto químico que é comprovado, que já é publicado, que já é conhecido como indutor de Parkinson, e depois de 5 dias o animal está totalmente doente. E aí na sequência a gente faz as intervenções ou tenta fazer as intervenções, porque em muitos dos casos a intervenção é nula, dependendo do composto que é fornecido ou dependendo do tempo de exposição oferecido para o animal. Você quer falar qual que é o Instagram do projeto? Perdão? O Instagram, para quem quiser entrar em contato. O Instagram do laboratório é LMMN_UFMT, que é o Laboratório de Metabolismo Mitocondrial e Neurotoxicologia lá do UFMT. Nós estamos há 3 anos, quase 4 anos, buscando não só recurso, mas também parceiros que estejam dispostos a financiar, quem sabe não só o projeto, mas financiar uma mestranda, um doutorando, que é uma bandeira que nós levantamos recentemente, né? Estamos com 4 alunos de pós-graduação com projetos fantásticos para apresentar na Alemanha e não temos como fazer essa apresentação lá, né? Então eu falo também que quem quiser financiar o projeto Professor Anderson também pode nos procurar, se tiver alguma dificuldade, pode procurar a fundação e nós mantemos o contato com o professor e podemos estar intermediando esse financiamento. Agora, professor Lucas, eu gostaria de falar um pouquinho também do seu projeto no seguinte questão. Qual é o maior desafio técnico para você conseguir
avançar nesse campo, né, da geologia, que é o armazenamento de CO2 em meio a reservatórios vulcânicos. Tecnicamente, dentro da área que você trabalha, qual que é o maior desafio? Mesmo tendo financiamento, existem os desafios que Com certeza. devem ser poucos, né, professor? Nosso principal desafio hoje é a escalabilidade. O que a gente tem no mundo são projetos que conseguem capturar um volume de 350 milhões de toneladas ao ano de CO2, e o que a gente tem de emissões são 37 bilhões de toneladas. Então a gente tem um gap aí na escala de bilhão para fechar, e os projetos, como eles são uma tecnologia relativamente nova, e não estou falando só das rochas vulcânicas, né? Os maiores projetos deles estão em rochas sedimentares que são mais conhecidas, só que tem o problema delas não reagirem, então o CO2 ele fica no seu estado gás ou líquido dentro do reservatório. Então ele tem um risco maior de escape, né? E nas rochas vulcânicas existe um projeto no mundo que injeta CO2 nas rochas em escala industrial, que é na Islândia. A gente teve a oportunidade de visitar esse projeto no ano passado, né? E o problema deles lá é que eles têm uma quantidade de emissões muito pequena. Então eles têm as rochas perfeitas, a condição ideal, mas a quantidade de emissões é pequena nessa região. E o que a gente está tentando, essa ponte que a gente está tentando construir é a questão de escalabilidade. Então, entender qual que é o volume dos reservatórios, porque não é toda a rocha que a gente pode usar, né? A rocha vulcânica, ela tem zonas onde ela tem poros e espaços vazios, onde o fluido poderia ser armazenado, e zonas onde ela não tem porosidade nenhuma. E principalmente como esses poros e sequências se conectam. E então esse é o desafio que a gente tem trabalhado bastante. E, na realidade, a questão de escalabilidade, ela depende muito da maturidade da questão de desenvolvimento desses projetos. Então, desenvolvimento de tecnologias para transporte, então dutos que possam ligar áreas de emissão com áreas de injeção, e formas com que a gente consiga baratear a tecnologia. Então, para a gente construir dutos hoje e transportar, que seria uma etapa importante da cadeia, é muito caro. Então, inviabiliza, por exemplo, a construção de uma grande indústria de injeção. Então, a gente tem que pensar em modelos de negócio e criar projetos pilotos para testar realmente como a gente consegue acessar e quanto do reservatório a gente consegue acessar. Porque a gente tem o limitante principalmente de taxa de injeção. A gente não consegue injetar infinitamente um volume gigantesco pela unidade de tempo. Então, a gente provavelmente vai ter que descentralizar essas operações e criar várias plantas de injeção em lugares distintos, né? E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que avançar muito na questão de entendimento das rochas, que é o que a gente está fazendo, né? A gente trabalha muito com o nosso objeto de estudo, mais do que com a aplicação dele ainda. Sim. E para evoluir para um projeto piloto. E aí testar, por exemplo, nas rochas do Brasil, que quando comparadas com a Islândia, elas são muito mais velhas. A Islândia, o vulcanismo está ocorrendo hoje. E nessas rochas que a gente estuda aqui no Brasil, na Bacia do Paraná, ou na Bacia dos Parecis, aqui no Mato Grosso, elas têm 130 milhões de anos no sul-sudeste, e essas do Mato Grosso têm 200 milhões de anos. Então, a estrutura original, ela se modificou muito. Então, esse processo de alteração da rocha, de cristalização de minerais, ele já ocorreu naturalmente, com o passar do fluido ali, né? Então, a gente tem que entender o que muda de uma rocha novinha, né, que recém se formou, para uma rocha antiga. Então, boa parte do nosso estudo, ela se dedica a entender a modificação do sistema poroso dessas rochas ao longo do tempo. E também como mapear isso em subsuperfície. Então, para entender aonde estão os reservatórios, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma das maiores províncias vulcânicas do mundo no Brasil, que é a província do Paraná e Tendeca, que são mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de rochas vulcânicas e um volume de 1 milhão de quilômetros cúbicos. Se a gente pudesse usar tudo isso, os nossos problemas estariam resolvidos, mas tem uma série de fatores ambientais. Por exemplo, a gente não pode injetar em áreas onde a gente tem um aquífero sendo utilizado para beber água, porque esse processo de injeção de CO2, ele gera acidificação da água, né? Então, a gente tem que ter cuidado com uma série de questões. Mas como as reações são rápidas, pode ser que exista uma distância segura.
E isso que a gente tem que estudar. Esse é o próximo passo. Entender com testes de bombeamento hídrico para ver para onde a água vai. Então, essa segunda fase do projeto, a gente expandiu a equipe. A gente tem hidrogeólogos agora, a gente tem geofísicos, a gente está com mais de 30 pesquisadores em nível de doutor, né, doutores, Sim. dentro do projeto. E a maior parte dos nossos alunos que estavam fazendo mestrado estão migrando para o doutorado, né? Então, a gente vai conseguir aprofundar muito a pesquisa. E eu acho que ao fim desses 4 anos, que é o tempo que a gente está propondo para esse projeto novo, a gente vai ter um cenário muito mais realista de o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, né? Mas aí o próximo passo para um projeto piloto, daí já é uma parceria com engenharias, né? Para toda essa questão de como furar, aonde furar, quanto injetar, é um problema muito mais de engenharia do que de geologia. Então a gente está fazendo a parte base de entender qual é o local adequado, quanto cabe, e aí a gente passa para o pessoal da engenharia para executar esse tipo de projeto. O planejamento seria vencendo esses 4 anos com essa pesquisa profunda. O próximo entrave técnico seria também um novo financiamento para um projeto piloto. Isso, o projeto piloto ele é importante para testar em campo o que acontece. A gente, com o estudo geológico, a gente consegue imaginar diversos cenários, mas só o teste de campo vai nos dizer o que realmente acontece, né? A gente tem muitos pilotos aparecendo agora ao redor do mundo em rochas vulcânicas. Tem o piloto da Islândia, que se tornou uma planta industrial. Tem um piloto nos Estados Unidos que já está numa etapa avançada agora de virar planta industrial também. E a gente tem diversas instituições no Brasil estudando esse tema, né? Eu acho que é um tópico que ganhou muita visibilidade recentemente. E isso é uma questão interessante, né, do financiamento. A gente trabalhava com rochas vulcânicas há muito tempo. Mas não tinha financiamento. E na realidade a gente não trabalhava com a parte aplicada, a gente tinha uma visão muito de ciência raiz, assim. Então eu fiz o meu doutorado estudando geoquímica para entender como o manto fundiu quando essas rochas se formaram. Mas como eu estou há muito tempo olhando essas rochas, eu tinha um conhecimento de base importante. Porque o pessoal normalmente ele está interessado na ciência aplicada. Isso são discussões que eu tenho no final do ano com a família, né? Acho que a No ciência Natal. aplicada Sempre, é a verdade. única coisa que é importante, né? Mas ela sai de uma ciência de base muito bem feita. Então, a gente conseguir fomento para uma ciência aplicada é mais fácil. Mas ela só é possível se a gente tiver uma ciência de base bem feita, né? Então, esse é o papel, eu acho, das fontes de financiamento como o CNPq, como a FAPEMAT, né? E essas governamentais, principalmente incentivar o desenvolvimento de ciência de base. Porque muito se desenvolve a partir dali, né? Então, a gente está onde a gente está hoje, nesse nível de entendimento, porque a gente fez um trabalho de base muito bem feito. Então, diversas instituições estão trabalhando com esse tema hoje, e financiamento apareceu da indústria, né? Porque há uma demanda de redução de emissões que vai ser passada para a indústria em algum momento, e a gente está trazendo essa solução. Então, existe uma sinergia muito grande do que se precisa e o que se tem hoje, e que gera esse cenário ideal para financiamento de ciências aplicadas, né? E, basicamente, eu acho que a base de tudo isso é muito importante, e eu acho que o financiamento de ciência básica, então, a pessoa que está no detalhe da mineralogia da rocha, por exemplo, da química da rocha, ela é tão importante quanto. É uma ciência conjunta, né? Ela sai de uma coisa de base e vai chegar na aplicada e conseguir ser feita de forma industrial, se a gente tiver todas essas etapas do processo tendo desenvolvidas, né? A universidade cumprindo o seu papel máximo, que é promover a ciência, né? Exatamente. E as pessoas precisam entender isso, saber que a universidade ela está ali e precisa ser divulgado esses projetos. Sim. Eu acho que é importantíssimo. Voltando um pouquinho para Mato Grosso, faço essa pergunta para vocês dois, porque essa questão das mudanças climáticas, o uso de defensivos agrícolas, aparece sempre como um pano de fundo na pesquisa dos dois. Posso estar equivocada, mas gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de que forma esses dois grandes desafios, sobretudo no estado de Mato Grosso, ele entrelaçam com o trabalho de vocês, né? O uso de defensivos, nós somos um estado
que a grande massa trabalha muito agro, né, a questão agrícola. Então, nós temos a questão das mudanças climáticas, que isso é geral no mundo inteiro, e o uso dos agroquímicos dentro das produções agrícolas. O que isso interfere ou não interfere em nada, né? Porque são palavras que a gente está ouvindo o tempo todo, né? A questão ambiental. O que isso tem a ver com a pesquisa de vocês dois? Se puderem falar um pouco. Com certeza. Eu acho que a questão climática é o principal motivador da nossa pesquisa hoje, né? Então, ela é o problema que a gente quer solucionar. E essa relação direta com o Mato Grosso, né, um estado agrícola, as emissões associadas à agricultura e ao manejo do solo são as principais no Brasil. Então, quando a gente olha para o resto do mundo, as emissões estão associadas à queima de combustíveis fósseis e à produção industrial. O Brasil não, mais de 70% das emissões está associada ao manejo do solo e à agricultura. Não estou dizendo isso como uma coisa ruim, né? A gente é um país produtor e a gente tem que achar soluções que sejam aplicáveis para esse tipo de emissões, né? Também. E essas são as chamadas emissões difíceis de abater. E quando tu tem uma indústria, tu colocar um cano na chaminé que está jogando poluição para fora e gerar um poço é uma solução fácil, teoricamente. Muito longe de ser fácil, né, gente? Mas é uma solução mais fácil. Agora, a agricultura é muito difícil você quantificar essa emissão que está sendo gerada e você abater. E aí eu faço menção ao projeto de um colega lá na FAGEL, na Faculdade de Geociências, o Ronaldo, que está olhando para o uso de rocha como remineralizadores desse solo. E o processo, quando a gente utiliza a rocha, em especial rocha vulcânica, como remineralizador, além da gente nutrir o solo, como uma consequência a gente captura CO2. Então seria um casamento perfeito, né? Agora a gente tem a barreira de testar como funciona, quanto é capturado dentro desse processo, qual que é o impacto para o crescimento das plantas, e a gente sabe que é um impacto positivo, né? Então ele está desenvolvendo essa pesquisa que é extremamente interessante, então fica aí uma sugestão para um próximo episódio. Eu acho que ele tem muito a contribuir dentro desse cenário de mudança climática e agricultura, né? E muito mais vivo no nosso contexto do Mato Grosso. Com relação aos porque a terminologia varia um pouco, né? Mas para quem vai para o campo, eles preferem usar o termo defensivo agrícola. Defensivo. Com a prerrogativa de que vai ajudar na produtividade, né? E sem saber, o projeto que o Lucas desenvolve tem uma conexão interessante com a gente, porque o que a gente busca, na verdade, é entender como que esses defensivos agrícolas, ao ser usado no campo, se eles promovem uma toxicidade no ser humano ou nos animais, né? E, pelo menos o que nós publicamos no ano passado, sim, né? A ingestão de doses contínuas de certos defensivos agrícolas promovem, sim, danos importantes no tecido nervoso. Tudo depende um pouco da dose, né? Então, dependendo da dose, tempo de exposição, pode desenvolver Parkinson ou Alzheimer. Eu não estou querendo alarmar nada nem a ninguém, não é esse o ponto. Mas é importante ter essa informação que, dependendo do tempo de exposição que você tem a uma classe específica, né? Não são todos, mas uma classe específica de defensivos agrícolas, você tem danos significativos e irreversíveis no tecido nervoso, né? E os nossos animais desenvolveram isso de forma muito clara, ficou muito evidente, a publicação saiu e numa revista, inclusive, de impacto significativo. Então, o que a gente... Foi, na verdade, um dos nossos primeiros projetos na UFMT, foi com o defensivo agrícola para tentar chamar a atenção com essa temática. Olha, não pode ser usado de forma tão intensa, e buscávamos fomento com isso, mas não foi atendido, porque talvez o uso defensivo agrícola tenha algo muito maior, né? Que é aumentar a produtividade, outros né? interesses, né? Aumentar a produtividade, mas os danos colaterais não precisam ser abordados nesse momento, né? Só que nós estamos voltando o olhar para os defensivos agrícolas com uma visão um pouco diferente, né? A gente está propondo aí com um projeto recente fazer a destruição dessas moléculas que estão no campo, deixando assim o ambiente mais limpo, né? Mais próprio para o consumo da água que foi usada para difundir esses defensivos agrícolas. E os nossos resultados iniciais têm mostrado
significância. Ou seja, o tratamento que a gente está colocando no nosso laboratório, que não tem financiamento, que seria outro ponto importante a se levantar, a gente está propondo um mecanismo de nanotecnologia, inclusive, né? Nanotecnologia associada ao campo, para destruir essas moléculas lançadas ao campo e deixar o ambiente menos tóxico e, consequentemente, sem instalação de doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer ou até mesmo epilepsia. Vocês dois, para mim, é muito claro que são exemplos de que a universidade pública produz ciência com excelência. O que falta mais ainda para que isso seja, né, um up a mais ou perfeito, né? Eu acho que também seria uma utopia dizer perfeito, porém, o que precisaria melhorar mais? O que falta na visão de vocês? Apoio político, apoio de gestão, talvez, o financeiro, óbvio, a gente sabe que isso faz a diferença, mas o que falta? Esse reconhecimento maior pelo trabalho de vocês. O que falta? É só a questão política, é a questão da administração superior, é uma questão de comunicação? O que faltaria para que a sociedade saiba, né? Porque a gente está ali, está dentro do campus, a gente tem um pouco do acesso do que vocês trabalham, porque também não é muito. Então, a gente está buscando esses locais de diálogo, de divulgação, porque eu acho que tem que ser visto. Mas o que falta mais para ter esse reconhecimento? É uma questão bem complicada, né? Eu acho que dos principais desafios do pesquisador hoje é difundir o trabalho dele de uma forma que seja entendível pela sociedade como um todo, né? E eu me coloco numa posição de que eu sou o pesquisador que fica dentro do laboratório, dentro da sala, faço muito ciência para cientistas. E eu não tenho a vocação para extensão e para comunicação nesse sentido. Eu acho que iniciativas como o podcast, a gente já fez também matérias de TV, né? Eu topo participar, eu acho que é interessante, mas eu acho que a gente precisa fazer algo a mais. Eu acho, e a ideia que a gente tem para os novos projetos é ter alguém responsável pela extensão. Eu vi que o Anderson já falou que eles têm um Instagram, eles têm um canal de rede social que divulga a ciência, né? De uma forma mais ampla. E chega em todo mundo, né? Isso, consegue acessar o público, né? E a gente pensa em fazer isso, mas como eu não sou uma pessoa adequada para isso, eu vou precisar de ajuda. Então, a gente precisa de pessoas que tenham esse engajamento e tenham esse perfil comunicativo, né? E eu acho que essa é uma principal ponte que a gente tem que cruzar. E eu acho também que o interesse é uma via de mão dupla, né? Então, a sociedade fala muito que a universidade é um lugar fechado e que não existe comunicação, mas a sociedade também não busca se comunicar com a universidade, né? Então, ela acredita que a universidade é de uma certa forma e não existe essa comunicação. Então, eu acho que aí entram os agentes públicos, né? A própria administração da universidade, a administração pública com prefeitura e governo do estado, para criar pontes para que a universidade seja realmente um ambiente de circulação e aberto, né? Então, a gente tem uma vez por ano aquele dia da universidade aberta, que o pessoal vai lá ver o que a universidade faz, né? Poderiam ser vários dias, cada dia numa área, né? Então, a gente ter esse tipo de interação, né, interação com a sociedade. E eu acho que isso, vindo da administração pública, é muito mais fácil do que vindo dos pesquisadores, né? A gente tem o Museu de Geociências que recebe turmas de escola, a gente tem projetos de extensão que mostram o que a geociências é, mas o impacto, ele é limitado, né? O número de pessoas que vê que tem esse acesso, que interage, né? vai saber, mas a gente precisa ampliar isso. E eu acho que é uma questão extremamente importante e a gente precisa do auxílio de vocês. Eu, como cientista raiz, eu me coloco nessa posição de que eu preciso muito do auxílio. Tímido, né, professor? Extremamente tímido. Eu gosto de falar da ciência mais complicada, né? Então, a gente precisa do auxílio e dessa conexão, né? Sim. Então, pronto, eu acho que é por aí que a gente tem que andar. Legal, professor. Faço as minhas palavras do Lucas, né? O cientista é um ser muito adaptado ao laboratório, muito adaptado Você também, né? Sem sombra de dúvidas. Tanto que o Instagram ele só funciona porque os alunos que estão à frente disso, né? A nossa demanda administrativa consome muito nosso tempo. Que é uma falha importante na nossa comunicação como cientista para a sociedade.
felizmente, no meu caso, tem uns alunos que fazem essa ponte, essa comunicação, respondem o pessoal no direct, agendam linguajar visitas, diferente também, né? conseguem fazer o agendamento de visitas. Então, eu fico sabendo dias, vai vir um pessoal, como eu citei, né? As mulheres com Parkinson do Mato Grosso. Fiquei extremamente encantado. Falei, nossa, nem sabia desse né? movimento, dessa sociedade, dessa organização, né? E elas foram para poder conhecer o projeto, porque estava todo mundo curioso. Como assim mosca com Parkinson, né? E é uma vantagem que nós temos, né? Nosso modelo chama atenção, né? Como que uma mosca pode dar respostas para doenças tão tristes, né? Em um ser humano. O que falta, te respondendo, é uma questão mais de políticas públicas, né? A ciência ser vista como, de fato, ciência, como transformadora de vidas. Então, nós transformamos vidas dos nossos alunos, né? Alguém que chega lá com uma iniciação científica, você enxerga o amadurecimento científico naquela pessoa. Nós transformamos vidas, né? E isso nem sempre é levado em consideração. O fomento não é uma questão somente de status para os nossos laboratórios, mas também para transformação de vidas. Nós estamos como passageiros aqui, né? Nós estamos como pesquisadores na UFMT. Os nossos alunos que vão seguir as nossas ideias, no meu caso, né, as nossas insanidades, né? De trazer experimentos novos. Vamos colocar mais um bicho aqui, vamos colocar mais uma doença. Quando eu faço reuniões convocando todo mundo, já sabe que lá vem alguma coisa do professor, né? Mas, felizmente, eu tenho uma equipe que abraça muito as ideias e eu confio totalmente nessa interação que eles fazem com a sociedade. Mas falta uma melhor, eu não sei se é uma maior divulgação, mas um olhar mais carinhoso para a universidade, para os nossos grupos de pesquisa, né? Temos pesquisadores de ponta dentro da UFMT, são bolsistas de produtividade CNPq. E poucas pessoas da sociedade conhecem esses pesquisadores de tamanha relevância. O reconhecimento é importante, né? Sem sombra de Faz dúvidas, bem, né? sem sombra de dúvidas. E quando eu digo reconhecimento, Gené, não é o tapinha nas costas, né? Exato. Aquele reconhecimento de, olha, vocês estão fazendo a diferença, vocês vão, sei lá, fazer parte de uma bancada científica aqui no Mato Grosso, por exemplo. Não é começar algo básico, mas uma bancada de ciência aqui em Cuiabá, por exemplo, já faria uma diferença. Né? Que os nossos legisladores possam olhar para a ciência como, de fato, transformadores de vidas. Né? É o tripé da sociedade, né? A educação é no tripé da sociedade. Com certeza. E muitas das vezes a gente não tem esse reconhecimento. Nós estamos num ano eleitoral, né? Que os nossos novos deputados e deputadas estaduais vejam a universidade com esse olhar que vocês estão colocando aqui. E eu diria que até mesmo os nossos próprios senadores, né, poderiam também ter um olhar um pouco mais carinhoso para as universidades, né, para os nossos grupos de pesquisa. Bancada, né? Uma bancada destinada à ciência seria fundamental, né? E quando eu digo ciência, ciência no Mato Grosso. Porque quando nós olhamos para o Sudeste, está muito bem consolidado, né? As agências de fomento no Sudeste consolidam essa qualidade da ciência. Com certeza. A gente estava conversando isso antes, né, de começar aqui no nosso bate-papo oficialmente, que é uma diferença, né, professor Lucas? Existe no tratamento do uma diferença de maturidade Centro-Oeste muito grande. para as outras regiões Isso, do Brasil. eu acho que nessas instituições mais antigas, talvez, e nesse eixo, né, Sul, Sudeste, que se estende para o Nordeste faz muita ciência boa, né? A gente vê que existe uma maturidade maior, a sociedade entende um pouco mais a pesquisa e os órgãos de fomento têm uma atuação mais ativa, né? Sim. Se a gente pega, por exemplo, a FAPESP no estado de São Paulo, ela tem uma atuação muito ativa, ela fomenta muita coisa e não, por coincidência, né, as universidades no estado de São Paulo têm um nível de excelência gigantesco. Exato. Então, eu acho que a gente, com o PIB mato-grossense e com uma estrutura e não precisa muito, não é uma coisa mirabolante que vai bagunçar a parte administrativa do estado, né? Um pouco de recurso voltado à ciência gera um impacto gigantesco, né? E tu tocou num ponto importante que eu acho que é a questão do tempo, né? A gente tem uma carga de trabalho gigantesca. O pessoal acha que virar professor de universidade é tranquilo, não tem horário, né? Não tem horário para quem trabalha. Isso. Não. Não tem horário para quem é pesquisador e gosta do que faz, significa que tu vai trabalhar no sábado para
fazer o que tu não conseguiu fazer durante a semana. Exato. A gente tem uma demanda administrativa, a gente dá aula, a gente faz pesquisa, a gente coordena projeto, a gente orienta aluno e a gente Tem vida também fora da universidade, também né, tem professor? vida fora da universidade e a gente é cobrado, além de tudo isso, divulgar tudo para a comunidade, né? Então eu acho que a gente precisa de auxílio, bolsas de extensão, por exemplo, associadas aos projetos, para que a gente tenha alguém que é responsável por essa parte e a gente consiga dividir a carga de Apoio, trabalho né? que já é bem alta, né? Então, esse tipo de iniciativa seria muito interessante e teria um impacto importante também. Eu vou caminhar agora para uma última pergunta, e a minha pergunta era muito assim, de uma situação marcante que vocês pudessem me contar, mas eu estava escutando o professor Anderson, a gente vê ele muito orgulhoso dos seus alunos, né? Eu acho até que ele já até respondeu, mas se você quiser complementar, professor, uma situação marcante onde você, enquanto professor, enquanto servidor, enquanto pessoa, percebe que o trabalho de você está fazendo uma mudança, sabe, na vida de alguém. Se tiver alguma história para contar, uma situação marcante. Eu sei que você está muito ligado aos alunos, né? E um incentivador ali, você já fala com tanto orgulho. Mas assim, e você também, Lucas, né? O que o seu trabalho que você conseguiu enxergar que fez uma mudança, sabe? Fez a diferença. Se vocês puderem contar, se quiserem contar. Bom, eu vou aproveitar o que o Anderson falou, né? Eu estava aguardando essa resposta para essa última pergunta aí. Eu acho que é a satisfação em ver um aluno evoluindo, né? Então, tu conhecer o aluno na graduação, ele fazer o trabalho de conclusão de curso, depois ele faz o mestrado, depois ele está no doutorado. E para mim, a situação marcante é quando um aluno teu está apresentando num congresso e o pessoal faz pergunta difícil e o aluno está tranquilo e naturalmente responde as coisas porque ele está muito bem preparado. Isso para mim é uma sensação de orgulho muito grande, de ver a trajetória da pessoa. E é quando o trabalho faz sentido, assim, tu vê a ideia passada à frente e a forma como de trabalho, assim, tu fazer pesquisa porque tu gosta, principalmente. Então é uma coisa que te faz bem e tu ser inquisitivo e aprender com a pesquisa e ir fundo na pesquisa. Quando eu vejo meus alunos trabalhando e eu posso estender isso para quase todos eles, eu acho que todos eles, né? Eles fazem isso com muita dedicação e muito amor. Então, é uma realização como pesquisador e como professor ver isso acontecer. E eles vão ouvir você fazendo essa declaração para eles, isso é muito bom. E aí, eles vão trabalhar ainda mais. Exato. Quero mais deixar artigos, o professor né? mais orgulhoso. Não se esqueça dos artigos, Os né? Quero mais artigos, tem que artigos. publicar, mais não é só artigos. congresso. Exato. Bom, eu posso sim relatar um fato que foi uma mudança de chave no nosso grupo de pesquisa, foi em 2023, quando houve uma mobilização dos alunos em participar no evento na França, em Lyon, né? E um evento destinado para mostrar o quanto que a gente produz de ciência aqui, né? Eu fui muito bem claro na reunião, falei, olha, a situação é essa, nós não temos fomento, eu não consigo ajudar com nenhum real ou euro, se for o caso, né? Então, preciso que vocês entendam isso. E eles fizeram o máximo, tanto que eu levei não, né? Eles se dedicaram para ir, né? Foram 3 PIBICs e um mestrando para um evento internacional destinado a entender a drosófila como modelo e doenças neurodegenerativas. E os 4, sem exceção, apresentaram o pôster, responderam perguntas. E eu, de longe, no coffee break, só olhando, falei, olha, tá dando certo. Missão cumprida, né? Tá dando certo. Então vamos aumentar o espaço, então. Já que tá dando certo, vamos aumentar o espaço. E hoje a gente tá com essa nova empreitada, né? De levar o pessoal para a Alemanha. É um evento que vai acontecer em setembro e a gente está Bem próximo já, né? correndo atrás de recursos, né? Inscrições já foram pagas, muitos deles com recursos pessoais, né? Fizeram aí toda a movimentação para conseguir isso. Então, para nós, particularmente para mim, eu até brinco com eles nas reuniões, alguém tem que se organizar para sentar na minha cadeira. Porque logo, logo eu aposento. Logo, logo eu aposento. Então, você precisa se organizar para poder... O projeto com drosófila no Mato Grosso não pode ser interrompido. Não pode ser descontinuado. É um legado. Continuar sendo... Vai ter que passar por Sim. um desses E em alunos. função disso, Janessa, você até me permitiu uma pequena fala, em função do empenho do pessoal do laboratório, dos alunos, nós somos convidados a participar de 2 grupos maiores
Então nós participamos de uma rede chamada Fly Power. É bem sugestivo, né? Fly Power. Então, pesquisadores que trabalham com drosófila no Sudeste, na Alagoas, formou uma rede e nós somos os únicos no Mato Grosso, quase que no Centro-Oeste, a falar de drosófila numa rede maior de pesquisadores muito mais renomados. E mais recentemente, há 2 meses atrás, fomos convidados para participar da rede Jedi, que aí É isso mesmo? Exato. E a rede Jedi já são de pesquisadores que trabalham com drosófila na Europa. Eles começaram a acompanhar o que a gente publica e fizeram o convite, então é por eles, né? Em função do que os alunos fazem no laboratório, a dedicação que esse empenho são esses os resultados. E quando eu falo empenho, Janaína e Lucas, os nossos experimentos são de segunda a segunda. É aquilo que você falou, né? Segunda a Tem segunda. dia. Então, se você for domingo pela manhã no laboratório, tem alguém fazendo experimento com a drosófila. Chegou no feriado de carnaval, tem o pessoal fazendo experimento. Então, a dedicação ímpar. Então, tudo isso que a gente faz para aumentar a produtividade, para conseguir recurso, para ser mais espaço, ter equipamentos de ponta, é para eles. Né? Mas você está mudando vida, vocês estão, né? Gente, eu não tenho como agradecer, foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço imensamente a presença de vocês dois aqui. Deixo o microfone à disposição para vocês fazerem as considerações finais. Quiserem pedir um patrocínio, falar mais alguma coisa que a gente não relatou aqui, fiquem à vontade. Né? E agradeço imensamente mesmo, de verdade. Aprendo todas as vezes com os professores. Não sou da área, nenhum de vocês dois, né? Da área de ciências sociais, totalmente diferente. Mas sou curiosa, gosto de aprender. E a Fundação está à disposição de vocês, porque vocês precisarem, no que precisarem também da agência de captação. Então, deixo para vocês aqui as considerações finais, que vocês podem ficar à vontade. Professor? Lucas? Bom, eu queria agradecer, eu acho importante que a gente tenha espaço para falar de ciência, né? E eu acho que o papel da Fundação é extremamente importante em viabilizar uma série de projetos, e agradeço o convite, e agradeço também a parceria, né? A gente está aí 2 anos e meio quase trabalhando juntos, né? Com o pessoal da desenvolvimento de projetos também, da prestação de contas, que são os que eu mais incomodo. E aí, logo mais para mais projetos, então fico feliz que essa parceria tenha dado certo. Agradeço o espaço e, apesar de ser o cientista do laboratório, né? Eu estou sempre aberto a falar sobre ciência e eu gosto muito do assunto. Eu fiquei impressionado com o trabalho do Anderson. Acho que é muito interessante a gente se conectar. A gente provavelmente está a 50 metros de distância na UFMT e a gente não se conhecia, né? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito interessante para a gente conectar. Não tenho redes sociais. Minha única rede social é o Google Scholar e o ResearchGate. Mas a gente está trabalhando em criar canais de divulgação científica dos projetos nos próximos meses e Ele anos. É um cientista raiz, né? Não tem rede social. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor Anderson. Bom, seguir o Instagram do laboratório, né? Vou reforçar mais uma vez, que é LMMN_UFMT, Laboratório de Metabolismo Mitocondrial e Neurotoxicologia. E basicamente agradecer a oportunidade, porque quando foi feito o convite eu falei, opa, é uma chance da gente trazer uma visibilidade para o laboratório, né? E eu agradeço mais uma vez, Janaína, pela oportunidade. A gente vai insistentemente lá na Unicelva buscar recursos, né? Uma hora vai dar certo. Eu acredito nisso e agradeço mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos vocês. O Conexão Unicelva fica por aqui, muito obrigada. E lembre-se que grandes transformações não acontecem sozinhas, elas são estruturadas e construídas. Nos conecte lá através do YouTube, através do Spotify. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Fundação, nós temos também o nosso episódio piloto, que você pode estar acessando e entendendo um pouquinho mais do que é a Fundação, com uma entrevista lá com o nosso diretor-geral, o professor Jaconias. Estamos à disposição de vocês e até a próxima.